Kinchi Sexo Son Guru Pema Sinji San Pema Gesa Dongko Lai Yan Sen Shogin Ye Pema Jung Shesundra Kurdu Kandrom Ampe Jinjin Jesu Dadru Ji Jinjin Labjin Sexu Son Guru Pema Sinji Nam Chang San Pema Nam Po La Yan Sen Shogin Ye Man Jung Shesu Dran Kurdu Kandrom Ampe Jinjin Jesu Dadru Kinchi Labje Sexu Son Guru Pema Sinji Nam Chang San Pema Gesa Dongko Lai Yan Sen Ye Pema Jung Shesundra Kurdu Kandrom Ampe Jinjin Jesu Dadru Kinchi Labje Sexu So Guru Pema Sinji Sanjay Chodan Sanchi Lan Jancho Bardo Dani Chabsun Chin Dangi Sun Jipe Sonan Chin Drula Penjir Sanje Drupa Sanjay Chodan Sanchi Chona Lai Jancho Bardo Dani Chamsun Chin Dangi Jipe Sonan Chi Rula Penjir Sanje Rupa Sanjay Chodan Sanchi Chona Lai Jancho Bardo Dani Chamsun Chi Dagi Jing Sun Jipe Sonan Chi Drula Pinjir Sanjay Drupa Sanjay Chodan Sanchi Chonang Lai Jancho Bardo Dani Chamsun Chin Dangi Jing Sun Jipe Sonan Chin Drula Sanjay Drupa Sanjay Chodan Sanchi Jancho Bardo Dani Chamsun Chin Dangi Jing Sun Jipe Sonan Chin Drula Penjir Sanjay Drupa
Sanje Chodan Sanchi Chonang Lan Janchu Bardo Dani Sunchi Dangi Jingson Jipe Sonanchi Drula Benji Sanje Drupa Anso Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siddhi Hum 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 Guru Pema Siddhi Hum Om Ha Hum Benzara 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 Guru Pema Siddhi Hum Benzara Guru Pema Siddhi Hum Om Ha 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 Hum Benzara Guru Pema Siddhi Hum Benzara Guru Pema Siddhi Hum Om Ha 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 Hum Benzara Guru Pema Siddhi Hum Guru Pema Siddhi Hum Om Ha Hum Benzara 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 Guru Pema Siddhi Hum Guru Pema Siddhi Hum Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siddhi Hum Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siddhi Hum Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siddhi Hum
Guru Pema Siddhi Hum. Om Ha Hum Benzara 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 Guru Pema Siddhi Hum. Guru Pema Siddhi Hum. Om Ha Hum Benzara 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 Guru Pema Siddhi Hum. Gate, Gate, Para, Gate, Gate, Bunji, Soha, Gate, Gate, Para, Gate, Para Sangate, Bunji, Soha, Gate, Aragate, Parasangate, Bunji, Soha, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bunji, Soha, Gate, Gate, Paragate, Parasan, Bunji, Soha, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bunji, Soha, Gate, Paragate, Parasangate, Bunji, Soha, Gate, Gate, Para Bunji, Soha, Gate, Paragate, Parasangate, Bunji, Soha, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bunji, Soha, Gate, Gate, Paragate, Gate, Bunji, Soha, Gate, Paragate, Gate, Bunji, Soha, Gate, Paragate.
Gata Bunji Soham Gata Gata Para Gata Parasam Gata Bunji Soham Gata Gata Para Gata Parasangate Bunji Soham Gate 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 Parasangate Bunji Soham Gate Gate Paragate Parasangate Bunji Soham Gate Gate Paragate Parasangate Bunji Soham Gate Paragate Bunji Soham Gate Paragate Parasangate Bunji Soham. Bom dia. Então, eu queria dar as boas-vindas. Queria se alegrar de estar novamente podendo dedicar esse tempo, né? Nossas vidas são impermanentes, as nossas condições são impermanentes, mas maravilhoso que a gente possa mais uma vez estar juntos para praticar, para estudar, para aprofundar o Dharma, né? Aproveitando nossa vida humana preciosa. Queria agradecer a Sangha local pela poder organizar as condições para que a gente tenha essa atividade. Dessa vez, uma preparação complexa, que envolve, pela primeira vez, a transmissão também das atividades aqui, através, acho que o Ustream. Então, nós estamos transmitindo, eu acho que com um sinal bom, é isso? Tá bom o sinal? Tá bom. A gente está feliz assim de poder inaugurar desse espaço, né, essa possibilidade. Na verdade, aqui já é um teste para outros eventos que a gente espera poder receber Sua Santidade Sakyatrizin. Nós estávamos nos preparando para, nesses dias, estarmos recebendo Moriyama Roshi aqui. Mas ele adoeceu, ele foi hospitalizado, ele não pôde vir. Em princípio, não é algo assim, de grande seriedade, ele tem uma dificuldade na coluna, um problema de coluna, e ele teve uma crise. Ele não pôde vir, essencialmente isso. Aí o médico achou que ele não deveria vir, e quando ele estava cancelando a viagem, ele ainda estava hospitalizado. A gente espera que a gente tenha essa boa ventura de poder recebê-lo num outro momento aqui. A gente está já, então, inaugurando novas condições para o SEB Dharmata, de tal maneira que daqui a gente possa transmitir os ensinamentos, transmitir os eventos que a gente imagina que vão ocorrer. Então, nós estamos nos reunindo esses dias para estudar e praticar segundo o texto que chama Iluminação da Sabedoria Primordial, que eu vou descrever
Depois vocês vão ter a oportunidade de receber também uma cópia. Então, esse texto é muito importante, ele originou o nosso programa de 21 itens, que é a coluna vertebral de todas as atividades do SEB e também dos retiros. As pessoas que estão em retiro por alguns dias, ou por algumas semanas, ou por meses, ou por anos, eles estão seguindo essencialmente detalhes desse programa. Nosso programa de formação também ele está estruturado a partir desse programa de 21 itens, que enfim é o originado desse texto. Então, quando nós olhamos esse texto, é importante a gente entender também que esse texto se origina de um grande mestre chamado Gyatro Rinpoche, que faz um comentário ao ensinamento do seu próprio mestre, que é Dudjom Rinpoche. Dudjom Rinpoche, por sua vez, que foi um dos mestres de Sua Santidade Dalai Lama, dos mestres de Chagdo Rinpoche, que é o meu próprio mestre. Dudjom Rinpoche, ele por sua vez, ele está reproduzindo o ensinamento que é de Guru Rinpoche, que é representado na imagem, né, com o Buda que originou o budismo tibetano. Quando nós fazemos a prece das 7 linhas, nós evocamos a experiência de Guru Rinpoche, estabelecemos essa conexão com Guru Rinpoche. Então esse texto, ele trata de como que nós podemos atingir a realização a partir da meditação em silêncio, essencialmente isso, com os preliminares, com os detalhes todos e os vários tipos de meditação que se pode fazer dentro do próprio silêncio. É uma oportunidade muito feliz para mim, eu fico muito feliz de poder novamente dedicar esses dias, e aqui nós vamos, dessa vez, não vamos fazer apenas uma atividade de fim de semana, mas a gente vai até a terça-feira. Então o retiro vai terminar na terça ao meio-dia. Se nós tivéssemos um tempo usual, ele parece muito, muito curto, né? A gente estaria começando hoje para terminar amanhã ao meio-dia. Ou seja, já está terminando. Nem começou, já está terminando. Assim, a gente tem ainda mais 2 dias para poder examinar o texto, para poder estudá-lo linha a linha, ouvir as explicações e também fazer as práticas. Eu imaginei nesse período utilizar o tempo da seguinte maneira. Nós fazemos naturalmente as práticas da madrugada, né? Meditação na madrugada a partir das 5h30 até as 6h15 mais ou menos. Aí nós fazemos o puja de chuva de bênçãos até as 7 horas, dedicando a prática dos vivos e mortos. Temos um intervalo até as 9, a gente vai fazer desse jejum, vai descansar, se organizar um pouco. E das 9 ao meio-dia, ou seja, nesse período, eu vou dar ensinamento sobre o próprio texto. Sábado, domingo, segunda, terça. No período da tarde, das 2 às 5, das 2h30 às 5h30, acho que é das 2 às 5, nós vamos fazer as práticas. Então nós vamos estudar o texto, à tarde nós vamos fazendo as práticas correspondentes a esses pedaços. E à noite nós vamos utilizar para conversar. A gente pratica um pouco e conversa um pouco. Então esse é o nosso roteiro. Eu acho que a gente pode tentar também transmitir à tarde. Eu acho que para nós não tem problema, né? Então a gente vai transmitir à tarde. Eu vou fazer meditação conduzida também, segundo essas várias etapas. E ainda que o programa esteja baseado no texto, eu vou ultrapassar o texto, porque eu vou entrar nos detalhes dos detalhes desse conjunto de ensinamentos, né? Que então caracteriza já o nosso roteiro de 21 itens. Então, essencialmente, vai ser um ensinamento sobre o texto de Iluminação da Sabedoria Primordial, que é esse roteiro.
esse ensinamento, com os detalhes que nós já estamos utilizando nas nossas práticas. Na medida em que nós vamos praticando isso, surgem obstáculos, esses obstáculos vão sendo resolvidos e vão surgindo como detalhamentos da própria prática. Não sei se alguém tem alguma pergunta nesse momento. Então, fiz uma pequena introdução ao tempo e o que nós faríamos nesses dias. E agora eu vou explicar para vocês como é que vai ser o método que eu vou utilizar para estudar isso e praticar. Eu vou fazer assim, vou utilizar um método circular. Vocês vão vendo como é que funciona isso. Ou seja, eu falo sobre tudo uma vez, depois eu falo sobre tudo de novo, depois de novo, com mais e mais detalhe. E eu vou explicar por que eu faço assim. Por exemplo, agora eu expliquei como é que vai funcionar todo o retiro, né? Aí nós temos uma ideia como é que as coisas vão funcionar. Então nós precisamos dessa ideia geral. Agora eu vou explicar o texto todo, os blocos, o que contém. Então aí nós geramos uma ideia sobre o ensinamento todo. Quando nós estamos estudando uma parte do ensinamento, essa parte, quando a gente começa a aprofundar, então cada passagem, a gente começa a aprofundar, a gente já tem uma ideia do conjunto, então a gente não distorce. Quando a gente não tem uma ideia do conjunto, a gente estuda uma parte, parece que aquela parte é tudo. Então é importante que a gente tenha uma noção do conjunto para poder valorizar cada parte dentro do contexto do ensinamento. Então essa é a razão pela qual eu vou utilizar esse método circular. Então só essa explicação já pertence ao método circular. Eu estou contextualizando tudo. Eu vou procurar aprofundar cada conteúdo já contextualizado numa coisa um pouco mais ampla. Então, inicialmente, eu vou explicar, sem ler o texto, eu vou explicar o conteúdo do texto, para a gente desenvolver essa ideia. Depois, eu vou fazer a leitura do texto junto com vocês. Aí eu vou explicando com mais detalhe. No período da tarde, nós temos o detalhamento da própria prática, ou seja, como que a gente pega aquilo e transforma em uma prática. E na sequência, junto com o ensinamento e junto com a prática, eu vou explicando mais detalhes do próprio conteúdo desse ensinamento. Então, desse modo, nós vamos do início, meio ao fim. Ao final, na terça-feira, nós vamos fazer refúgio, como sempre, né? E aí nós vamos fazer a despedida, vai ser o encerramento. Então, agora eu vou começar a fazer o primeiro sobrevoo no ensinamento. Então, esse texto, Sabedoria, Iluminação da Sabedoria Primordial, o título ele significa assim: Sabedoria Primordial sendo apresentada de forma clara. Então, isso significa a iluminação da sabedoria primordial. Nós vamos produzir luzes, clareza sobre aquilo que se chama sabedoria primordial. A expressão sabedoria primordial ela é de grande importância. Ela é realmente alguma coisa muito profunda, especialmente quando nós falamos sobre a linhagem Nyingma. Por exemplo, eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar da vacuidade, né? Então, todos nós estamos conectados de algum modo aos ensinamentos do Prajnaparamita. A expressão da vacuidade é alguma coisa para nós muito cara, muito clara também, em um certo sentido, né? Então, a noção da vacuidade, ela traz inicialmente uma perspectiva de que aquilo que nós nos defrontamos carece de um sentido autônomo de existência. Não que as coisas não existam diante de nós, como esse sino, por exemplo. Não que isso não exista, mas esse sino ele não existe por si mesmo. Essa noção
de ausência de existência por si mesmo, é uma primeira noção da vacuidade. Essa ausência da existência do sino em si mesmo significaria assim: se não tem alguém que reconheça o sino, ainda que eu possa imaginar que a substância, a madeirinha, a almofada estejam aqui, não tem alguém que olhe para ele, veja um sino e saiba acionar e saiba utilizar como sino, é como se o sino não existisse. Aí surge uma expressão que Sua Santidade Dalai Lama usa muito, que é a expressão que na língua portuguesa não é muito usada, que é imputação. É como se nós tivéssemos uma imputação disso como um sino. Se nós não olharmos para isso, na nossa linguagem do cérebro a gente dá nascimento. Se eu olhar para isso aqui e não der nascimento como um sino, ele não vai existir como um sino. Então esse é um ponto importante, onde nós negamos a existência independente, autônoma, externa das coisas. Essa é uma primeira abordagem da vacuidade. Uma segunda abordagem que nós utilizamos muito aqui no SEB é a noção de que os objetos, para surgirem como tal, eles precisam do fenômeno de coemergência. Se eu não tiver a noção de um sino dentro, eu não consigo fazer o nascimento de um sino externo. O sino interno e externo, eles coemergem. Então, nesse próprio texto de Gyatro Rinpoche, ele vai falar da coemergência. Ele introduz isso como os objetos são um fenômeno simultâneo, interno e externo. Isso é muito profundo, muito maravilhoso, nós precisamos entender isso. Na sequência, nós olhando esse aspecto, nós descobrimos, por exemplo, que existe uma região de liberdade. Agora, eu entendendo a coemergência, eu entendo que existe uma região de liberdade que me permite fazer os objetos surgirem de um jeito ou de outro. Ou de outro ainda. Então, quando eu me permito fazer isso, eu descubro, começo a olhar para dentro. Eu descubro que internamente eu tenho uma região viva e livre que me permite dar nascimento às coisas. Eu vou chamar isso também de vacuidade. Por quê? Porque é uma região que não tem um conteúdo prévio. Então, no próprio Prajnaparamita nós vamos dizer, na vacuidade não há forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. Não há olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, mente. Nessa vacuidade, nesse espaço livre, da onde nós, através da coemergência, começamos a atribuir significados às coisas e nos ligamos a elas. Então, nós entendemos esse fato também como vacuidade. Só que essa é uma vacuidade que não está se referindo aos objetos, uma vacuidade que se refere aos objetos através do processo de coemergência. Mas a coemergência inclui o próprio sujeito. Então, é uma vacuidade de sujeito e objeto inseparáveis. Ou seja, a minha liberdade interna ela é uma vacuidade. O fenômeno mais profundo de mim mesmo é o silêncio livre e vazio, vivo. Agora, na medida em que nós contemplamos isso, nós descobrimos que esse silêncio vivo, vazio, ele pode produzir significado, como nós estamos vendo. Ele não só pode produzir os significados, como ele é capaz de entender os significados como foram produzidos e se libertar do próprio significado como ele é produzido. Então, por exemplo, eu produzo isso como sino. Eu olho. Quem que olha? É o silêncio que olha. O silêncio que está além do sino, ele olha o sino que eu criei. Esse silêncio além do sino, ele está livre do sino. Aí ele ri para o sino. Então, essa capacidade de nós construirmos as coisas, vermos as ligações e, ao mesmo tempo, estarmos livres delas dentro desse silêncio da vacuidade, isso nós vamos chamar de sabedoria primordial.
Então, sabedoria primordial é a mente do Buda. Ele exerce o que é chamado tatata. Ele se move em meio às formas que parecem como que externas, sem se iludir que elas sejam externas, reconhecendo a forma, modo mágico pelo qual as formas surgem, dispondo desse processo mágico, não se opondo às formas, sabendo exatamente o que se trata, sem rejeitar e sem se aprisionar. Ele se move no meio disso. Então essa é a mente do Buda que se move no mundo. Ele não rejeita a samsara, mas olha o samsara, ou seja, o mundo condicionado, como esse fenômeno complexo, maravilhoso, luminoso, onde todas as coisas se manifestam. Isso é a compreensão da vacuidade, inseparável da forma. Forma e vacuidade conjuntas. Disso brota o Dharma. As explicações do Buda brotam dessa forma de compreensão. Isso é chamado de sabedoria primordial. No budismo tibetano, especialmente no budismo Nyingma, nós vamos valorizar esse tema da sabedoria primordial. Se vocês quiserem guardar isso de uma forma muito, muito simples, guardem na forma de uma pergunta, que seria assim: de onde brota a natural habilidade do Buda de ver as coisas com clareza? Como é que ele, ao abrir a boca, ele fala o Dharma de forma leve, sem consultar nenhum texto, sem citar nenhum autor, sem citar coisa alguma? Ele olha e fala. E aquilo que ele fala tem profundidade. E é libertador. De onde brota essa sabedoria libertadora? De onde brota a sabedoria libertadora do Dharma do Buda? Essa seria a pergunta. A resposta é da sabedoria primordial. Mas aí a gente pergunta, o que é a sabedoria primordial? Que segredo é esse? Sabedoria primordial já não é o Dharma, é o gerador do Dharma, é aquilo que gera o Dharma. Como é que é possível isso? Não é essa a pergunta. E esse texto ele se propõe a iluminar, a produzir uma clareza e um treinamento que nos permita acessar de forma estável a sabedoria primordial. Esse é o objetivo do texto. Ou seja, é alguma coisa maravilhosa. Esse ensinamento ele está dentro da estrutura dos ensinamentos de Guru Rinpoche sobre os 6 bardos. Nós temos 6 bardos. O bardo da vida, enquanto nós estamos sentados aqui com olhos abertos, coração pulsando, respirando, reagindo sensorialmente ao ambiente, isso é a vida. A nossa mente reage sensorialmente aos estímulos ao redor. Quando nós estamos vivos, os estímulos que acontecem ao redor carregam a nossa mente. Isso é a vida. Nós operamos sensorialmente. Olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente cognitiva. Isso está vivo. Esse é o bardo da vida. Quando nós dormimos à noite, a nossa mente ela não é influenciada por olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Mas ela funciona. Por quê? Porque a nossa vida ela transcende a vida dos olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Ele é alguma coisa que transcende isso. Então é evidente, nós estamos dormindo à noite, sonhamos, nós temos uma sensação de corpo, uma sensação de medo, uma sensação de vitórias e derrotas e ameaças, etc. Mas nada daquilo está realmente conectado a olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Nós não estamos operando desse modo. Então isso é um outro estado que não é a vida comum. Isso é chamado bardo do sonho. Nós temos o bardo da vida, onde a mente opera daquele modo. O bardo da vida não é explicado pelo corpo. É explicado pelo uso do corpo como estímulo para a operação da mente. Agora, quando eu durmo à noite e sonho, eu estou utilizando imaginações, visões, sem base sensorial, como estímulo da operação da própria mente. Eu gero um mundo ilusório
do sonho. Como aqui eu estou gerando um mundo ilusório do bardo da vida. Por que ilusório? Porque eu chamo isso aqui de sino. Eu chamo as coisas de coisas. Dou nomes a elas. Elas não são isso. Então isso é como um sonho também. Só que é um sonho respaldado pelos sentidos físicos. Quando eu durmo, eu estou num sonho sem os sentidos físicos. Mas a vida pulsa. Quando nós estamos na meditação, eventualmente nós retiramos os sentidos físicos e colocamos a nossa mente de uma forma organizada em um objeto ou numa prática disciplinada. Então, do mesmo modo, eu estou usando a minha mente segundo uma direção particular. Então isso é chamado bardo da meditação. Ou seja, a mesma condição livre da mente, eu agora utilizo ela segundo um foco da meditação. Esse é um terceiro bardo, o bardo da meditação. Tem um quarto bardo, que é o bardo do morrer. Então, quando o nosso corpo, quando nós estamos no bardo da vida, e o nosso corpo ele começa a sofrer, começa a lutar para poder se manter, e isso passa a dominar a nossa mente, isso é o bardo da morte. Então nós estamos nos dirigindo à morte. Os fenômenos de sustentação da vida, como a respiração, digestão de líquidos, digestão, batimento cardíaco, fluxo sanguíneo, etc., eles se tornam imprevisíveis. E nós temos vários sinais de alarme e isso domina a nossa experiência. Nossa experiência não é mais dominada pelas experiências comuns de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, mas eu estou numa emergência. Qualquer pessoa que bate com um martelo no dedo já pode entender mais ou menos o que significaria o bardo da morte, porque simplesmente a gente para de fazer qualquer outra coisa e fica olhando para o dedo roxo, machucado, e aquilo paralisa todo o resto da experiência da vida. A gente fica olhando só para o dedo. E se isso for com uma criança, mais visível ainda, né? Se tiver um arranhão onde corre 3 gotas de sangue, fica completamente dominados pela experiência horrenda de ver as tripas aflorarem do braço. E aí, isso é o karma que nós temos para a experiência do bardo da morte. Depois que o corpo cessou de operar, ele não manda mais nenhuma mensagem para a mente, porque a morte sobreveio, parou a atividade cerebral, coração parou, respiração parou, a energia vital desapareceu de dentro do corpo, o lung se transferiu, o corpo ele virou cinza, a morte sobreveio, as células morreram, desapareceu a vitalidade dentro do corpo. Quando isso acontece, eu não quero preocupar, isso vai acontecer, cada um. Quando isso acontece, a mente não para. Agora ela segue livre, semelhante a um sonho. Então nós não temos o apoio de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, mas a mente segue sonhando, segue no seu próprio processo. Isso é chamado do bardo alucinado do Dharmata. Vocês já estão no Dharmata, agora só falta esse detalhe. Então, esse é o bardo alucinado do Dharmata. Significa o quê? A condição livre Dharmata produz livremente alucinação também. É o bardo psicótico do Dharmata. A pessoa tem imagens semelhantes a um sonho e vive aquele sonho. Só que ela não consegue se agarrar em coisa alguma. Por quê? Porque as várias coisas são ilusórias, elas se desfazem como num sonho, onde a gente está num lugar, a gente não precisa pegar um avião para ir para outro lugar. A gente simplesmente zupt, se vê no outro lugar. É assim. Então isso é o processo do bardo do pós-morte. Bardo alucinado do Dharmata. A partir disso, nós começamos a estabilizar na nossa mente certos fatores. Esses fatores vão produzir uma estabilização da mente. Isso já encaminha o bardo do renascimento. Então, quando a mente começa a se estabilizar,
de repente ela vai pegar como âncora a operação de um embrião fertilizado, ou seja, um óvulo fertilizado que se manifesta como um embrião. Nós associamos karmicamente a nossa sorte à sustentação daquilo. E assim, focados nisso, se a gente tiver a sorte que seja um embrião humano, aí aquilo nós renascemos como humanos. Esse é o sexto bardo. Aqui, o Guru Rinpoche, ele deu um ensinamento sobre o bardo da meditação. Então vocês vão ouvir Iluminação da Sabedoria Primordial, se refere ao ensinamento de Guru Rinpoche sobre o bardo da meditação. Esse bardo da meditação, portanto, é um dos 6 bardos. Esse é o tema. Ou seja, como que nós podemos utilizar o bardo da meditação para sair da condição ilusória e até o ponto da lucidez da sabedoria primordial. Esse é o tema. Então, Guru Rinpoche deu esse ensinamento. Dudjul Rinpoche, naturalmente, todos os mestres, de algum modo, eles vão estudar os ensinamentos de Guru Rinpoche. Dudjul Rinpoche, com a sua lucidez, ele é considerado uma emanação do próprio Guru Padmasambhava, uma emanação de Guru Rinpoche. É como se ele fosse uma expressão direta de Guru Rinpoche. Então, Dudjul Rinpoche, ele explica isso, ele apresenta isso. O aluno dele, Gyatro Rinpoche, que hoje tem mais de 80 anos, ele faz a tradução das palavras do mestre para que as pessoas possam entender melhor, que é esse texto. Alan Wallace, aluno de Gyatro Rinpoche, faz a tradução para o inglês. O mestre dele fala em tibetano. Então, Alan Wallace, nosso amigo, faz essa tradução para o inglês. E eu ganhei esse texto no ano de 1995, quando eu estava fazendo um retiro no Thiago Rinpoche, na Califórnia, no centro dele. Ele estava se despedindo para vir para o Brasil, Thiago Rinpoche. E foi no dia do meu aniversário, portanto, 24 de janeiro de 1995. Tem data, né? Eu lembro bem isso, eu ganhei no dia do meu aniversário. Eu ganhei o livro do qual isso aqui é parte desse livro. E quando eu encontrei esse texto, eu reconheci que ele era realmente muito importante. A minha base de experiência vinha do Zen. No Zen, essencialmente, nós sentamos para ver a natureza primordial. Então, quando eu encontrei isso, para mim foi uma coisa muito marcante. Por quê? Porque os ensinamentos Vajrayana, os ensinamentos dentro do budismo tibetano, de modo geral, eles são associados a iniciações, recitação de mantras, sadhanas, e mudras, oferendas, e mandalas simbólicas, instrumentos musicais variados, e não o silêncio e o foco. Então, quando eu encontrei esse ensinamento, eu fiquei muito feliz, porque eles falavam diretamente a minha experiência dentro do Zen. Ou seja, aqui nós sentamos em silêncio, sem mudra, sem mantra, sem sadhana, sem iniciação, sem oferenda, sem mandala simbólica. Nós sentamos na simplicidade do silêncio, porque dentro da simplicidade do silêncio nós podemos ver a natureza primordial e acessar o ponto último. Então esse é um caminho simples, um caminho direto. Nessa época eu também não conhecia o professor Alan Wallace, ainda que alguns anos antes a gente tivesse trocado informações assim. Por quê? Porque um pouco antes desse tempo esteve em Porto Alegre, antes da vinda de Sua Santidade Dalai Lama, que foi em 92, esteve em Porto Alegre um dos tradutores de Sua Santidade Dalai Lama, que era chamado José Inácio Cabezon. No José Inácio Cabezon nós ficamos amigos,
Porque, naturalmente, eu convidei ele para ir lá, recebi, organizei a passagem dele, os ensinamentos que ele deu lá e tudo. E ele passou lá dentro da perspectiva de examinar como que estava o SEB local para receber Sua Santidade Dalai Lama, para receber a visita do Dalai Lama. Nós tivemos vários visitantes da mandala próxima do Dalai Lama